Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 389 e minguando até 901 dias, 7 de janeiro de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinalize o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Se inscrevam neste canal e sinalize este vídeo. Isto é importante. Eu sempre tomo a expressão de dentro da sociedade para que nós possamos conscientizar de uma coisa e outra que já tem dentro da sociedade, para que eu possa dar a essa consciência de uma forma que compreensiva. Pego a expressão, trago a minha consciência, pego também Bíblia significativa, trago para minha consciência e vou de uma certa forma, filtrando, levando isso à consciência da sociedade, devolvendo o que é direito dela, de uma certa forma, direito dela, a consciência do corpo interior, saber que vocês têm gloriado com Deus interiormente, que vocês de uma certa forma, Deus preservou as suas origens eternamente nas suas consciências, a palavra, a vida é eterna dentro das suas próprias consciências. O que vai para fora, mais uma vez, é menção espiritual, menção espiritual, menção espiritual. Ah, pode sair uma coisa boa? Sim. Eu tenho a consciência do meu corpo interior e eu começo a dar uma verdade para as pessoas, falar, então estou sendo gloriado com Cristo. Aí é um corpo emocional que está dando os seus verdadeiros sentimentos, as suas verdadeiras realidades, certo? Que vai chegar na sociedade de uma forma correta, a palavra da vida, é consciência do corpo interior, glória de um corpo comum, a consciência do relacionamento social. É quando você é honesto com o seu relacionamento social, é quando você entrega uma coisa perfeita para ela, daquilo que você é interiormente. Você não está negando a Deus, não está negando a Cristo, não está negando o seu relacionamento social. Bonito demais, muito bom. Aí vocês acompanhem tudo que está sendo dito e deixem de ser essa vítima social. Eu sempre coloco na descrição do vídeo um blog anterior para que vocês tenham praticidade para voltar a isso de uma forma rápida, para que vocês acompanhem tudo que está sendo dito. Eu também estou deixando a abertura deste blog, do blog diário, né, sendo a a complexidade do marido ficou muito interessante, muito perfeito, e a complexidade de Cristo muito, muito bom. E a postura política social, a postura política e complexidade desse dos atos, né. Esse é o 67ª página deste blog diário, sendo a 11ª da postura política e cumplicidade. Estou lembrando aqui que às vezes eu devo estar falando, né, numerologia 2024, né, 2025, eu não me lembro. Que às vezes esse contexto eu que escrevo ele, né, formalizo ele para mim passar uma informação correta, mas muitas das vezes eu me distraio com uma coisa e outra, né, porque eu mesmo sou o diretor, eu mesmo sou o cinegrafista, né, sou editor e por essas razões, né, cuja uma certa forma, vai gerando uma certa complexidade para relacionar isso de uma forma totalmente correta. Eu gosto, amo muito trabalhar o erro sobre as expressões, sobre tudo que está sendo dito, para que a minha consciência não seja a sua consciência. Porque a sua consciência, ela é sua consciência. A minha consciência, ela é minha consciência. E de uma certa forma,
aí nós estamos preservando o quê? A nossa consciência interior. Aí já não é mais aquela ideologia, mas aí quando eu falo que aí quando a gente fala que o erro, ele deve ser trabalhado para que vocês tenham a sua consciência, e não a consciência do outro, porque a sua consciência é a consciência de Deus, é a consciência do nosso corpo interior, é a consciência de Deus. Aí você entendeu que você não é mais uma vítima social, certo? E que você não precisa de mediador de corpo, porque o próprio Deus representa você no corpo interior, né. E o que nós estamos fazendo aqui agora? Trabalhando na sociedade, correto, toda correta. Aí o que vai para fora aqui, nesse tempo, tudo negado, né. No dia que a gente tiver condições de relacionar nossas consciências do corpo interior, hoje também nós temos, tem muitas pessoas legal aí, né, na medida do possível, você vai para o trabalho, você entenda que você não deve relacionar ideologia, você vai para sua esposa, você vai para os seus filhos, você não relaciona ideologia, conversa com ele, com pessoa, é muito bom. Esse relacionamento, assim, é muito bom, né, muito bom. Aí você já vai separando isso na sua consciência, só para vocês separarem, certo? Para vocês entenderem o que é uma coisa e outra. Eu terminei tendo dito que eu ia fazer a menção, né, de Gênesis 16, eu trabalhei o Gênesis 48, né, a ideia de Esaú, de Isaque, né. Isaque, ele tinha, né, José. Eu me perdi aqui, deixa eu voltar aqui para mim ver aqui como é que é esse contexto. Quando começou, o nome ele me gera uma complexidade, né. E José, né, o filho de Isaque, não é isso? É isso mesmo, né, José é o filho de Isaque. Aí que ele tinha 2 filhos, esses 2 filhos não, é José filho de Jacó, isso, filho de Jacó, não é isso? É, eu não estava preparando a minha consciência para dar uma voltar aqui, mas aí você já sabe. José, filho de Jacó, né, aí que ele tinha os 2 filhos, o Jacó foi lá para Israel, o Jacó foi lá para abençoar os 2 filhos dele, que o Jacó, ele tomou esses 2 filhos, sendo Efraim e Manassés, muito interessante o que foi dito, agora minha memória está voltando. Né, aí tudo que foi dito, né, sobre aquilo no texto anterior, muito interessante, que Jacó tinha tomado posse dos 2 filhos de José, né, explicando aqui, ó, essa ideia bem explicadinha, esses 3 aqui, certo? Do lado de cá, aí Esaú, Jacó e Esaú representando a espiritualidade de Deus, uma espiritualidade, Jacó e Esaú, Jesus e Emanuel com as mesmas dimensões, certo? Sendo que o espírito ele transpassa o corpo emocional. De um lado ele vai representar uma coisa e do outro lado vai representar uma coisa. Sendo Deus aqui e Paulo aqui fazendo. Deus fazendo um movimento para Cristo e Paulo fazendo um movimento para o corpo comum, certo? De uma certa forma. E nesse movimento do corpo comum, aí nasceram do Paulo, nasceram Efraim e Manassés, Pedro e João. Entenda isso, muito perfeito o blog que foi, veio tudo à minha memória agora, muito bom, certo? Eu não queria dar uma palhinha, eu já queria chegar entrando direto nesse contexto, mas aí eu arrisquei, aí eu embaracei, mas agora sim, está tudo aí. Bem, né, retificado de tudo que estava acontecendo sobre complexidade, agora sim, tudo certo. Muito bom. Isso tudo ajuda vocês a ter consciência. Vai por essa ideia, tá? Tudo isso é bom relacionar. Vamos lá. A ideia agora, quando o nosso pai da fé nasceram, né? Abraão, relaciona Abraão e Manuel, certo? Abraão e Manuel, relaciona ele. Esse Abraão e Manuel, ele é um corpo, ele é uma palavra, é o verbo encarnado, é Emanuel. Abraão, Emanuel, relaciona essa expressão, certo? Aqui ainda não tinha Jesus, aí nós vamos ver como que Jesus irá nascer para o relacionamento social. Até então, esse espírito da consciência de Emanuel era a própria consciência de Deus habitado no corpo Adão. Então, só Emanuel, Abraão e Emanuel, porque depois que da morte do sacrifício, aí nós vamos ver
que Judas ele toma o lugar de Emanuel, né, de uma certa forma, para representar o relacionamento social, para representar a traição, certo, de todos os corpos. E hoje, de uma certa forma, todos os corpos aí usam o nome de Jesus inconscientemente, eles estão traindo a sua própria consciência do corpo interior, porque depois que esse corpo foi martirizado, é como se todos os corpos da terra estivesse apredejando, né, as suas consciências do corpo interior, estivesse negando toda a origem de Deus, porque Abraão, Emanuel, era a consciência do seu corpo interior. Entenda isso. E que de uma certa forma ele foi trabalhando com várias expressões. É preciso de uma reedificação sobre os contextos, é preciso de um trabalho mais preciso. Aqui a ideia é trazer uma mensagem rápida para que vocês vejam a possibilidade e conscientizem sobre uma coisa e outra. Vamos lá então? Ora, Gênesis 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. E assim tomou Sarai, mulher de, mulher de Abrão, Agar egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu Agar, e ela concebeu, e, e vendo ela que... Eu vou voltar o contexto mais uma vez, porque eu tinha um outro contexto antes para que eu possa entrar nesse contexto. Diretamente, eu pulei um contexto aqui, tinha uma abertura. Vamos lá para a abertura. 2 mulheres eu tenho, uma que me despreza por tudo que eu sou e outra que me aceita como eu sou. A que me despreza é a raiz do meu ser, e a que não me despreza é uma prostituta ao qual eu encontrei na rua dos meus pensamentos. Esta prostituta não me julga pelo que eu sou. No entanto, eu conheci no meu íntimo que eu tenho mais prazer com uma prostituta do que com a origem do meu ser. Pois tudo o que sou é também a vontade de satisfazê-la, por não julgar quem eu sou, para que eu possa amar ela do jeito que ela é. Compreenda esse texto, agora vamos de novo lá para o contexto, certo? Vamos de novo para esse contexto, vamos lá. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: a- Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. Ouvi Abrão a voz de Sarai, e assim tomou Sarai, mulher de Abrão, Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abrão, seu marido, a fim de 10 anos que Abrão habitava na terra de Canaã. E ele possuiu Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que a concebeu, meu sou menosprezado aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que
tua serva está na tua mão. Far-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai. E ele fugiu, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Suor. E disse a Agar, serva de Sarai: De onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugindo da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora, humilhai-te debaixo de suas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contado, por numerosa que será. E disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será um homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ele chamou o seu nome, e ele chamou o seu nome, e ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus que me vê, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama, por isso se chama Poço de Berlai-Roel. Berlai-Roel. Muito em Berlai-Roel. Roy, assim. Berlai-Roy. Por isso se chamou aquele poço de Berlai-Roy. Berlai-Roy. Eis que está entre Cades e Bered. Agar deu à luz ao filho de Abrão, e Abrão chamou o seu a, cham, e Abrão chamou o nome de seu filho que Agar tivera Ismael. E era Abraão da idade de 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael. Existe expressões dentro aqui que ele nem existe, né? Nunca foi dito, porque são nomes que ela no futuro ela vai ganhar o nome certo para ela, as expressões certas, corretas, para que vocês compreendam. Como é a Bíblia significativa, a ideia, os nomes, elas não têm essas muitas importâncias, porque depois ela vai pegar esses nomes principais e vai colocar ele em ordem, vai ordenar ele dessa forma, de estar aqui, dessas estruturas aqui, fazendo essas estruturas, essas dimensões, porque é aí essas estruturas aqui que vão abrir o livro da Bíblia significativa, ok? Aí tem essa complexidade para falar o nome, mas o que eu quero que vocês compreendam é o seguinte: olha, quando a gente falamos de Abraão, Emanuel, né, certo? A consciência do corpo interior, essa consciência de Deus habitado no corpo Adão, ele não relaciona sexualmente com os corpos para ter filho. Então, nós estamos falando aqui de um filho espiritual, de uma consciência espiritual, do relacionamento social que estava começando a nascer. E que ele ia passar por um processo, né, da unificação, e que Ismael, ele ia ganhar um nome de uma espiritualidade, ele ia ganhar essa ideia para representar o anticristo, o antissocialismo da ideia. Então ia cair na força da união, ia somar todo mundo, que mais tarde vocês vai ver tudo isso se transformando em espiritualidade. O corpo, a mulher, que sempre representa o corpo, mulher,
com essa mesma expressão, todos nós temos essa capacidade de gerar feto espiritual. O que que é feto espiritual? A gente ter uma consciência sobre o relacionamento social, tirar ideia, criar ideologia sobre todas as coisas negadas das dimensões espiritual. O anticristo, tem gente que usa isso de uma forma consciente, outras que usa de uma forma inconsciente. Entendendo que Abraão, por exemplo, não pode ter, não pode, de uma certa forma, relacionar, eles contava com, por exemplo, Adão e Eva, Sara, né, de uma certa forma, para gerar esses frutos para ele, certo? De uma certa forma. E talvez entenda isso, os nomes, ele vai gerando essa complexidade. Por que que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente estiver entrando nessa ideia, nós temos que entender que Deus, ele não relaciona sexualmente com nenhum corpo. Ele não, a família dele é totalmente espiritual, né. Naquele tempo, Emanuel, a consciência de Deus habitado, pode ver, ele nasceu de uma virgem, né, e ali, quando veio ali o a consciência Adão desabitado, aí veio pela traição, aí já começou a gerar esses frutos da traição de Adão já foi uma consciência espiritual. Você vê que não tem relacionamento nenhum, né, era, Emanuel, a consciência de Deus habitado no corpo Adão, e a consciência de Adão desabitado sendo o próprio Judas Iscariote. Então, a partir daquela traição, ele ganhou uma multidão inumerada, que não poderia mais ser contado. Olha para o mundo hoje, o mundo globalizado, entenda isso. Pode contar? Não, tudo aí é de Jesus, tudo é de Jesus. É, né, Ismael, aquela ideia, Ismael, Jesus, dessa mesma então entenda que esse filho ganhar uma menção espiritual. Por que que Sarai não poderia, né, engravidar, né? Porque ela era uma consciência interior, ela representava um plano espiritual da consciência interior, mas depois que a sua serva veio, ela já começou a representar o relacionamento social, um corpo e a espiritualidade de um corpo. Aí quando você vai tem várias ideologias, aí você vai no livro de Daniel, aí fala assim: "Desce o anjo, né, e manda cortar a árvore, corta a árvore", ou seja, sacrifica o corpo da consciência, que naquele tempo eh eh, era Emanuel, é a consciência de Deus habitado, né, um corpo assim, ó, do jeito que está aqui, ó, limpo, limpo, limpo de cumplicidade, do jeito que está aqui. Aí vem as pessoas, trai aquela consciência habitada, né, e vai começa a gerar religiões para tudo ali, certo? Aí quando as pessoas vai ali, sacrifica aquele corpo, eles estão sacrificando o mundo. Aí quando as pessoas falam de Jesus, estão sacrificando o mundo, estão sacrificando, porque não tem nada de consciência interior, não tem nada de relacionamento interior das suas consciências. O que tem são tudo artificiais, são coisas emocionais, coisas negadas. Ah, aquele ali está certo, aquele ali está errado, aquele ali tem dinheiro, aquele ali é sábio, aquele ali não é sábio. Ah, esse presta, esse não presta, tudo emoções negadas. Tudo emoções negadas. O que que vale para nós? Nossa consciência interior. É isso que preserva em nós. É isso que Deus cuida no nosso íntimo, né. Vai entendendo isso. Isso aqui que eu estou apresentando são várias de muitas outras possibilidade. Compreenda isso, muitas possibilidades. Quando a gente falamos de ideologia, ela fica flexionada para com tudo quanto é lado, fica tudo aberta às possibilidades. Chega tempo que ela vai alinhar em nossas consciências, nós vamos poder abrir ela de todas as formas e tudo vai ficar muito interessante para que nós possamos entender tudo que está sendo dito de todas as formas, ok? Muito interessante no que foram dito, você se conscientiza de tudo que está sendo dito. Então, eu já estou quando eu faço essas leituras, eu já venho com as expressão livre, eu já venho gaguejando, né, sobre as leituras, exatamente para me conscientizar, para trazer ali o erro, fazer desse erro uma conscientização, né, tá trabalhando isso nas nossas consciências, porque o que importa para nós, coloque isso na sua cabeça,
Coloca isso na sua cabeça e deixará de ser uma vítima social. É a nossa conscientização. Não é a gente estar falando bonito, apresentando bonito, não é nada disso. É você ser consciente de todas as coisas, possibilidades. Quando você entenda as possibilidades, você logo já deixa de ser uma vítima social. Quando você entenda que a Bíblia ela tem 5 elementos da natureza, né? Astronomia, astrologia, os movimentos dos astros, fauna, flora e numerologia, então você vai deixar de ser essa vítima social. Então, só de você entender essa grandeza, desses 5 elementos da natureza, se você entender esses 5 elementos, você já automaticamente já descarta todas as ideologias, já começa a já colocar a mão no seu peito e entender que Deus está aí com você, que o véu foi rasgado e não precisou de sacrifício, certo? As pessoas que estão sacrificando o mundo com as suas ignorâncias, com as suas estupidez, com as suas violências, né? Eles que estão sacrificando. Cada um de nós sacrifica o mundo, né? Quando a gente deixa de relacionar a verdade, quando a gente deixa de relacionar a nossa consciência interior para dar ideia, para criar ideologia para o mundo, né? De uma certa forma, existe cumplicidade boa, existe cumplicidade ruim. Eu sempre tenho que falar isso de todas as formas. Entenda quanto isso ficou interessante em nossas consciências, o quanto isso é muito representativo para nós. Se conscientiza de todos e deixa de ser essa vítima social. Vou dar continuidade, né, no blog anterior, sendo a 68ª parte, sendo a 12ª da postura política e cumplicidade. Acompanhe tudo que está sendo dito e deixe de ser essa vítima social. No blog que eu vou entrar mais para frente, vamos dar uma pausa nessa Bíblia significativa e vamos entrar no contexto, mas depois que eu entrar no contexto, a gente vamos entrar em outro contexto da Bíblia, voltar na Bíblia significativa e vamos ver como que seria, né, as possibilidades de uma versão original, certo? Vamos pegar um capítulo inteiro, sendo o capítulo de Gênesis 3, e vamos ver como isso funciona como se ela fosse alinhada de uma forma correta, ok? Peço a vocês que se inscrevam neste canal e sinalize esse vídeo, é muito importante. Quando fizer isso, vocês vai deixar de ser essa vítima social. Vamos dar continuidade no próximo blog. Vocês acompanhem tudo e deixem de ser essa vítima social, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.